A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui. Boa noite, boa tarde ou bom dia para você que está me assistindo. Vim trazer mais uma palavra que o Senhor me indicou. E essa é uma palavra que é bem importante ao meu ver. Eu considero bem importante. E eu já ouvi ela em outros lugares também. Não vou saber exatamente dizer aonde que eu ouvi, mas eu já ouvi. E ela é bem importante. E eu preciso que vocês reflitam bem nisso. Porque é um ponto que todos nós devemos ter na cabeça, sabe? E se encontra no livro de Esther, do versículo Esther 1, no versículo 19 ao 21. Vou ler, espero que os irmãos me acompanhem e prestem bem atenção na leitura. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos. E não se quebrante, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memor. E o que eu quero falar para vocês através dessa palavra é que é mais uma reflexão sobre isso. E tem dois pontos principais também importantes. Claro que tem um dos pontos, né, que é sobre as mulheres dar honra aos seus maridos. E sim, isso é verdade, mas isso vale tanto para as mulheres quanto para os homens. A gente sabe bem disso, porque devemos respeitar o nosso cônjuge. Deus nos deu uma pessoa santa, uma pessoa boa para a gente tem que honrar essa pessoa. Mesmo se ela não for a melhor pessoa, você como cristão deve ajudar ela a se reconectar, ou ele, né, mais com o Senhor. Ambos devem se respeitar, ser fiéis, porque o Senhor ama um casal unido perante a ele. Claro que o casal não deixando um ao outro subir a cabeça, né? Mas ainda assim deixando o Senhor no centro, acima de tudo. Então devemos tomar bastante cuidado nisso, devemos respeitar nossos maridos, nossas mulheres, né? Vocês no caso. E o ponto principal, né? Que é o que eu quero destacar, é sobre o que aconteceu neste livro. Que, em resumo, o rei Assuero estava fazendo uma festa. Ele chamou Vashti, que é sua esposa, a rainha, para se apresentar no meio do povo, porque ela era muito formosa e o rei queria mostrá-la para os outros príncipes que estavam na festa. Só que Vashti recusou-se. E ele pediu aos mais próximos deles para indicar o que ele devia fazer com isso. E Memuca, um de seus servos, falou para ele exatamente o que está escrito aqui, que toda mulher deva honrar o seu marido, que ele seja soberano na casa, e que tudo que essa rainha tivesse daria para uma mais fiel. E o que eu quero falar através disso é: o Senhor nos entregou o Espírito Santo. E o Senhor tem promessas, planos para cada um de nós. Mas você já parou para pensar que Deus nunca desiste da gente? Nunca desiste de nós, Ele não tira seus planos da gente. Porque nós seguimos a Ele, buscamos a Ele, mesmo errando, o Senhor perdoa se nós viermos de coração quebrantado para Ele. Mas já se perguntou o que acontece se nós desistirmos do Senhor? E é uma pergunta que é simples, irmãos. O Senhor nunca desiste da gente, mas muitas vezes nós desistimos do Senhor. Muitas vezes não. Eu espero que você nunca faça isso, para ser bem sincero, porque desistir do Senhor é parar completamente de servi-lo. E é como eu estou falando, o Senhor não vai tirar a promessa dele de você. O seu chamado, ele não vai desistir de você. Mas se você desistir e não aceitar o chamado, vai ter outra pessoa que aceite. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Deus chama nós para servir a Ele, sendo fiéis.
Claro que não sendo perfeitos, como eu destaco em muitos vídeos, porque temos que entender que não somos perfeitos, isso é impossível. Mas devemos estar sempre prontos a mudar nossos hábitos e ficarmos mais perto do Senhor. E não devemos recusar o chamado do Pai, porque se nós recusarmos, não dermos ouvido ao chamado dele, o Senhor vai atrás de outra pessoa que está pronta para ouvir o seu chamado. Entendeu? O chamado do Senhor não deve ser ignorado, por isso todos os dias devemos buscar uma vida de mais santidade, com o Senhor, de mais comunhão. Porque se o Senhor tem chamado na sua vida, tem promessa, você não deve se preocupar, porque elas vão se cumprir, mas é importante você entender que você não pode desistir do Senhor. Porque se você desistir, o que adianta ter promessa se você mesmo não quer isso? É a mesma coisa. Você quer que a bênção chegue, mas você não se esforça o mínimo para isso? E o que seria o mínimo é o total entregue ao Senhor. Porque não tem como fazer pouca coisa quando se trata do Pai. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser tudo acima da sua vida. E você tem que se entregar mais ao Pai. E ouvir o chamado dele na sua vida. Você não pode ignorar o chamado. Porque se você ignorar, como eu falei, o Senhor vai colocar alguém que está disposto a cumprir o chamado dele. Essa mensagem é um alerta para vocês, porque se o Senhor está te chamando para algo, vai e faça. Porque se você não fazer, vai ter alguém para fazer. Então, prestem bem atenção nessa palavra. Eu espero que ela tenha falado com os irmãos, porque é realmente algo a se refletir. Você está atendendo o chamado do Senhor? Se não, se arrependa enquanto há tempo e vá fazer. Porque se o Senhor mandou, devemos fazer, irmãos. Devemos fazer, mesmo que machuque. Atenda o chamado do Pai, porque grandemente virão as bênçãos para vocês. E não é nem pelas bênçãos, que fazemos isso. É porque, simplesmente, se o Senhor mandou, simplesmente quem deu seu único filho para morrer por nós, te mandou fazer algo, você não vai fazer, que te dá bênçãos, que te deu a vida, que te dá o respirar de agora que você está ouvindo meu vídeo. O Senhor é tão maravilhoso, irmãos. Devemos focar mais na palavra dele por causa de seu amor e misericórdia. É incrível se você olhar para o seu redor e perceber o tanto que ele já fez por você e ainda faz. Então, irmão, aceite o chamado do Pai e busque a ele, porque eu tenho certeza que é só isso que o Senhor quer de vocês. Ele quer isso de vocês para entregar as bênçãos. Aceite o chamado do Pai. Aceite o chamado. Fiquem com Deus, irmãos, que essa palavra tenha falado com os irmãos.